Eu falo com ele, sempre falei com ele, quando eu estou muito cansado, eu falo, Jesus, a chaga que mais me interessa sua é aquela que eles furaram lá no seu coração. Porque ela é quentinho, macio, coração é delícia, macio, quentinho, e fica escondido. Só põe a roupa, se alguém perguntar assim, você viu a Filó? Você fala, não, tem um dia que eu não vejo ela. Estou lá escondida. Cada vez que seu coração bater, igual uma cadeira de balanço que me leva para um lado para o outro, vou dormir, vou descansar, que espetáculo. É lá que eu quero ficar. É lá dentro que eu quero morar. Tem lugar para estar mais guardado, mais protegido, mais cuidado do que esse coração, não pode existir. E é tão interessante isso que eu vou propor para vocês umas coisas que eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas que eu acredito que sim. Vocês já ouviram falar, quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Vocês já ouviram falar, vocês fizeram a entronização? 1, 2, 3, fizeram a entronização. Vocês conhecem essa história? O que é entronizar? Senhor não é o rei? Quem fica no trono? É o rei? Então, na verdade, a entronização, ela surgiu. Isso tudo é tradição da igreja, né? A gente vai colocar o Sagrado Coração de Jesus no local mais importante da casa. Não é? E existem as orações para isso, o sacerdote acompanha, o negócio é maravilhoso. Mas como é que isso surgiu? Isso surgiu lá pelo Evangelho. Quando Jesus foi a primeira vez, vocês já ouviram sobre isso? Quando Jesus foi a primeira vez na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta, que viraram os grandes amigos dele, que era uma casa de apoio para Jesus. Eram os grandes amigos, a casa que ele ia comer, a casa que ele ia passar para descansar, era a casa de Betânia. Então Jesus passava, imagina, quando é que eles falaram com Lázaro e com Marta, que Jesus ia passar lá? Aqui, será que vocês podem oferecer uma coisinha? Diz que é um profeta, ele anda assim com uma turma de gente, será que vocês podem deixar eles entrar aqui, tomar uma água, comer uma coisinha, da sequência? Pode imaginar? Você recebendo um convite desse? Uma proposta dessa? Você fala, já que não tem jeito, pode, né? Pode vir. Pode imaginar como é que ele foi recebido? Assim, como você vai receber um estranho na sua casa. Não sabe quem é? Ele entrou com aquele bando de homens. Você pode imaginar, coitada de Marta fica sempre louca. Dá comida para esse povo todo, mas todo mundo esfomeado. Entra, né? Vamos entrar, fica à vontade. Conversaram, comeram. Jesus era uma observação, né? Aquela coisa. Eu fico imaginando, só a postura dele, né, gente? Só aquele jeito dele andar. Vocês imaginaram que elegância devia ser aquilo, né? Que postura que é aquilo, né? Devia tontear qualquer um que olhasse. Entrou, sentou, conversou. Revelou o quê? Nada. Quando foi embora, igual quando a visita sai de sua casa, como é que você fala? Depois você volta, né? Não vai não. Depois você volta. Foi assim. Jesus é terrível, voltou, né? Voltou porque ele é assim. Voltou para cá de Betânia, porque tinha que nos ensinar muita coisa. Voltou, eram os grandes amigos dele. Dessa vez a conversa já foi bacana, bacana. Eles foram percebendo quem era aquele homem, que ele era diferente. Aquela doçura, aquela pessoa amável, aquela pessoa sábia. Devia ser inteligente, devia dar aquelas gargalhadas deliciosas. Comia bem. Conversou com todo mundo, tinha prosa para todo mundo. Quando ele foi embora, já foi diferente. A conversa foi tão boa, foi tão agradável, que Marta e Lázaro falou com ele assim, só volta. Passa aqui depois. Mas você volta mesmo? Voltou. E ele voltou. Aí quando avisaram para ele, Jesus vai passar aqui, aí já foi diferente. Já arrumaram a casa, puseram flores, né? Que quando a gente vai receber alguém que a gente ama, a gente põe flores. A gente arruma a casa. Marta já preparou mais coisa para recebê-lo. E foram ficando aflitos, que está demorando, já foram até lá fora buscar ele. Mas está demorando demais? Já foram, né? Porque o amor é assim, ele tem pressa, né? A gente quando recebe alguém que a gente ama, a gente já fica aflito, não fica? Se você vai chegar aqui às 4, às 3, já estou aflito, né? O coração já está na boca, já subi de si várias vezes, o relógio não anda, não é? Mais ou menos isso, vocês foram até buscar Jesus lá fora. Já receberam Jesus de uma forma calorosa. E conversaram. E aí Lázaro observando aquele homem,
aquela delicadeza, aquela ternura, né? Porque o amor de Deus é eterno, né? Eterno. Fico imaginando o dia que Deus colocar o olho em mim, eu não sei se eu fico de pé. Quando ele, aquele homem maravilhoso, me olhar, capaz de eu cair. Não sei se eu vou ter força para estar de pé. Já pensou nisso na hora que você chegar lá? Como é que você vai ficar? Eu tenho hora que eu fico pensando se eu vou dar conta de ficar de pé. Tem hora que eu paro para pensar. E aí ele olhou, viu aquele homem terno, doce, bacana, aquela conversa agradável, calorosa. Pedro não ficou, Lázaro não ficou sentado lá dele. Depois de um determinado tempo, Lázaro sentou de frente para ele. Apoiou os braços dele no joelho dele e olhou nos olhos dele. E começou a chorar, e eu acho que eu choro sempre junto. E falou com Jesus assim: eu tenho que te contar um segredo. Aqui em casa não era assim. Não era só eu e Marta. Era eu, Marta e Maria Madalena. Mas ela foi embora. Ela se tornou prostituta dos leprosos. Aí Jesus chora com ele. E antes de ir embora, Jesus enxuga as lágrimas de Lázaro e fala: Lázaro, não chore. Eu trarei Madalena de volta. E a quarta vez que Jesus voltou, Maria Madalena já estava em casa. Então, as nossas casas estão muito longe de ser a casa de Nazaré. Mas as nossas casas, elas têm a casa de Betânia. Porque na nossa casa também existe o filho pródigo que foi embora. Quantos que desistiram de Deus? Às vezes foi o marido, às vezes os filhos que não querem ouvir falar de Deus, às vezes é a esposa, às vezes é o marido que reza, a esposa que não reza. Sempre tem um pródigo que foi. E sempre tem alguém como Lázaro que está morto, que precisa de ser ressuscitado. Então, por isso que Jesus tinha que voltar a Betânia, para fazer a gente entender que a nossa casa pode ser Betânia. Que lá Ele pode também fazer com que as pessoas voltem. Voltar à vida. Quanta gente que está lá deprimido, tanta depressão grave, tantas pessoas dependentes com tantos vícios, seja dos eletrônicos, seja de remédios, seja de bebida, seja de sexo. Quantas dependências. O amor de Deus veio para nos libertar, para nos curar. Mas Ele só vai chegar se a gente o convidar. Então a proposta da entronização, de colocá-lo dentro de casa como Rei e Senhor da minha casa, é porque Ele vai ser o grande amigo, como Ele foi na casa de Betânia. Aonde a proposta é que a família se reúna diante dEle toda noite, e não diante da televisão. E a gente possa contar para o Senhor todas as alegrias do dia. Se o menino aprendeu a ler, se ele aprendeu a andar de bicicleta, se ele aprendeu a nadar, tudo de encontro para Jesus. Ele é o amigo da casa. Mas a gente também conta as tristezas do dia. Sabe aquele amigo, confidente, que a gente vai falar com ele: Jesus, você ouviu o que aconteceu hoje? O marido perdeu o emprego. Ou o menino despencou na faculdade, a nota está ruim. Ou o fulano deseja isso. Ou a gente conta porque ele é o amigo, como ele foi lá na casa de Betânia. Ele sempre era a casa de ponto de referência dele. E na nossa casa também ele será. Nós colocaremos ele como o grande amigo da casa. Onde a gente pode dividir com ele tudo. Pode imaginar o dia que a gente conseguir viver isso? As famílias reunidas à noite diante dele, para contar as alegrias e as tristezas. Os medos, as angústias, as dificuldades, tudo a gente divide com um amigo. E ele, além de amigo, ele é o Senhor. Ele é Deus, que se derrama de amor por nós. Aquele Deus que cuida, que provê, que nunca abandona. Se eu posso colocar isso tudo dentro do coração dele e fala: nos ajude, Senhor. Fulano está ruim, descobriu um diagnóstico assim, nos ajude a enfrentar tal coisa, vá conosco. Pode imaginar isso? Os meninos saíram, dá beijo, dá tchau para ele, falam: vou, mas eu volto. Ensinar as pessoas a viver dentro de casa, diante de uma presença. Porque Deus não é morto, é vivo. Então isso que é entronizar, é colocar de verdade um Deus vivo dentro das casas. E a gente aprender a se reunir diante deles. Diante dele.